Luxo, poder, influência, contatos nas mais altas esferas da elite mundial, amizades com ricos e famosos e muito, mas muito dinheiro. Por trás dessa fachada de homens bem-sucedidos, funciona um esquema cuidadosamente organizado para satisfazer os desejos mais podres das mais perversas maneiras possíveis. Nesse vídeo, vamos analisar 3 casos: Jeffrey Epstein, R. Kelly e Samuel Klein, o fundador das Casas Bahia. Esses casos têm diferenças enormes entre si em época, contexto e forma de atuação. Mas quando você observa a estrutura por trás e a engrenagem que move o esquema, o padrão se repete desde o início. Então, pessoal, antes de mais nada, para a gente começar a entender como é que funciona o esquema, o ponto de partida dessa máquina toda já começa no primeiro contato com a vítima já. Vamos começar pelo caso do Epstein, por exemplo. A Ghislaine Maxwell, ela era uma socialite britânica, tá? Ela era filha do barão lá da imprensa, o Robert Maxwell, e ela era companheira do Epstein, né? E é justamente nesse fato aí que a gente pode pensar que ela foi enganada, que ela não sabia das manias que o marido dela tinha. Mas não, pelo contrário, ela não era vítima e nem foi enganada coisa nenhuma. Ela era a principal recrutadora, era cúmplice do Epstein e era a maior predadora de todo o esquema dele ali. O que ela fazia? Ela seduzia as meninas, né? Oferecia emprego, oferecia dinheiro, esse tipo de coisa. Ganhava a confiança delas e quando elas menos percebiam, elas já estavam dentro do esquema já. Os primeiros encontros ali com o Epstein não eram nada demais não, era só para massagem, fazer um carinho ali, coisa e tal. Só que aí com o passar do tempo, esses encontros, essas massagens viravam programas, já eram relações pagas já, e aí começavam as obsessões perversas do Epstein ali, né? Aí quando vê, a menina já nem conseguia mais sair. E é nesse ponto que a gente já identifica o primeiro padrão desses esquemas. As vítimas eram pobres, eram meninas sonhadoras ou em situação de vulnerabilidade, muita pobreza, e que queriam mudar muito de vida, né? Elas queriam ascender na carreira, ser alguém famoso, tal. E essa condição de pobreza delas, das vítimas, se repete nos 3 casos que a gente vai falar aqui hoje, né? Por exemplo, o Kelly, ele atraía as meninas prometendo ajuda para realizar o sonho de virar artista, né? Ser famosa, ser uma cantora, ser rica. No meio dessa trajetória, elas viravam mulheres completamente submissas a ele, que ficavam literalmente presas na casa dele, e o sonho de virar cantora famosa, de ser artista, virava um pesadelo terrível. Já o Samuel Klein, ele fazia diferente, ele distribuía dinheiro e mercadoria para as vítimas pobres dele. Eram meninas bem novas, por sinal. Eu vou botar o áudio de uma testemunha aqui só para vocês terem ideia do que ele fazia. E ele era uma pessoa muito benemérito. Independentemente do que se fala dele, do filho, que era um tarado sexual, etc. Mas o que ele fazia? Ele enchia sacolas de dinheiro e o pessoal aqui da São Vicente, que é um povo muito pobre, né? Fazia filas na Paulo Gonçalves e ele dava 50, 100 reais. Então ficava aquele tumulto. Você imagina você querer impedir uma pessoa de querer entrar lá para ganhar 50 reais, é um negócio meio complicado, né? O Samuel Klein, ele também tinha uma recrutadora, só que ele foi além disso ainda, né? Ele criou uma espécie de pirâmide, onde as próprias vítimas convidavam outras amiguinhas, coleguinhas delas. Era aquele negócio, você não tem uma amiguinha? Traz uma amiguinha diferente que eu te dou um presentinho. E era uma coisa assim tão automática que você falava assim, se ele tem uma amiguinha bonita, eu tenho, cadê foto? Mostra foto. E mostrava foto e ele traz ela menina, traz ela que eu te dou um presentinho. E era isso que acontecia, por isso que tinha um fluxo muito grande de meninas. E como eu já tinha dito antes para vocês, a maneira com que esses esquemas funcionam, eles seguem um padrão. E o Epstein, ele fazia exatamente a mesma coisa. Eu aceitei. Aí chegou no tempo que ele perguntava, você não tem amiga, não? Por que você não traz uma amiga sua? Eu falei, Jeffrey, eu tenho vergonha de trazer alguém aqui, de contar para alguém. Ele falou, bom,
se você não começar a trazer amiga sua, ou sei lá, ele falou assim, não sei se isso aqui vai continuar não. Então vamos lá, pega uma vítima pobre, com o sonho de ser uma grande estrela, apresenta a ela um milionário com desejos doentios, só que capaz de abrir muita porta para essa mudança de vida que essa pessoa quer. Convença essa pessoa de que tudo aquilo é normal, que tá tudo sob controle, e pronto, já a arapuca dessa pessoa já tá armada já faz tempo. Só que uma vez que ela tá presa nessa armadilha, tentar sair dela é uma aventura que pode custar muito, muito, muito caro. Por que eu tô falando isso? Porque essas máquinas, esses esquemas, né, eles possuem um sistema logístico muito, muito, muito controlado e muito eficiente, né? Isso inclui motorista, helicóptero, segurança, taxista, tudo isso aí. Isso dá uma sensação de controle para a vítima e um isolamento dela de parente, de amigo muito forte, né? E isso também faz parte da engrenagem. Por isso que essas festas extravagantes que a gente vê nos noticiários que eles fazem, elas acontecem em lugares bem mais afastados e com muita, muita segurança muito reforçada. O Epstein, por exemplo, ele usava muito uma ilha particular que ele tinha no arquipélago do Caribe. O Kelly não, o Kelly ele carregava as vítimas dele para hotéis nas cidades sedes das turnês dele. O Samuel Klein ele tinha mansão em Angra, tinha mansão em São Caetano, em Santos, enfim, vários lugares ali do eixo Rio-São Paulo. E essas festas, elas são sempre muito regadas à bebida, são muito luxuosas e principalmente tem muita demonstração de poder e de dinheiro. E as vítimas, obviamente, né, ficam fascinadas com o luxo que elas nunca viram na vida. Só que aí elas querem mais, elas ficam cegas, ficam alienadas e ficam muito controladas com aquilo tudo. Só que em um segundo de lucidez que ela tem, todo aquele castelo, aquele conto de fadas ali já desmorona tudo e a pessoa começa a se sentir enojada, destruída e completamente humilhada, porque ela percebe tudo que está acontecendo realmente com ela ali, né? E é aí que começa as tentativas desesperadas de fugir daquele ambiente podre ali, e ela quer fugir de qualquer jeito dali. Só que como eu disse antes, né, falar, denunciar, tentar sair desses esquemas custa muito caro. Vamos pegar, por exemplo, a Virginia Giuffre, que foi uma das vítimas do Epstein. Nas memórias dela, ela denunciou que ela teve relações com o príncipe Andrew, né? E na época ela tinha 17 anos, na época dessas relações. O que aconteceu? Ela foi encontrada desacordada em seu apartamento e a causa, vocês devem imaginar aí o que houve, né? Quando alguém quer sumir com outra pessoa, o que geralmente acontece, né? E se a gente analisar os relatos das vítimas do Kelly, a gente vê que ele usou a mesma estratégia. Houve um caso, inclusive, que uma vítima, ela sabia que outras mulheres estavam vivendo na mesma casa que ela. Só que elas não podiam se ver, elas não podiam se falar, nada disso. Era um nível de controle muito alto que ele exercia sobre elas. Elas eram obrigadas a pedir permissão para usar o banheiro e para comer. Pra vocês terem uma noção, elas não podiam assistir TV, eram punidas por qualquer coisa que falar e a reação dele era sempre muito agressiva e muito explosiva. O Samuel Klein ele foi um pouco mais burocrata, vamos dizer assim. Enquanto ele estava vivo, várias e várias vezes tentaram processar ele pelos crimes dele. Só que, milagrosamente, em todos os casos, elas, as vítimas, é que terminavam processadas por extorsão. Como se elas tivessem tentado extorquir ele. E aqui, pessoal, a gente está falando de monstro, tá? São 3 monstros que a gente está falando aqui. E esses monstros, né, eles mantiveram seus esquemas diabólicos sem serem incomodados, né, pela polícia, pela justiça, pela imprensa. E isso por décadas, por muito tempo, né, que eles ficaram mantendo esses esquemas deles. Só que aí você deve estar se perguntando como é possível que toda essa engrenagem funcionasse e seus mentores ficassem ocultos e ilesos por tanto tempo, né? Como é que essa engrenagem ficou funcionando tanto tempo sem ninguém saber? Mas antes de responder essa pergunta, né, vamos rebobinar um pouco aqui e relembrar algumas coisas que a gente já viu. A gente já viu como se faz para recrutar, através do recrutador, o esquema de pirâmide, como eles fazem para isolar, para manipular e silenciar as vítimas, né? Cada um tem o seu método, mas todos têm um método. Só que ainda falta uma peça desse quebra-cabeça, né? E é justamente essa peça que faz com que todos esses absurdos permaneçam acobertados por muito tempo. Perceba que nos 3 casos que a gente falou aqui,
A gente está falando de pessoas famosas, influentes e principalmente podre de rica. Todos eles são muito ricos, têm muito dinheiro. E essas pessoas, elas constroem uma rede de acobertamento tão forte, capaz de blindar a própria reputação delas. E nessa engenharia de proteção, a gente tem juiz, a gente tem promotor, jornalista e até político no meio também. Quer ver um exemplo? Em 2005, o Epstein ele foi processado pelos crimes que ele cometeu. O caso ele foi levado para o FBI para uma investigação federal, lá nos Estados Unidos. Só que em 2007, ele assinou um acordo com o promotor do caso. O promotor ele decidiu não processar o Epstein federalmente naquele distrito ali. As vítimas do caso, elas nem foram consultadas antes de assinar o acordo. E agora vem a pior parte, né? As vítimas, elas receberam comunicações dizendo que o caso ainda estava sob investigação, mesmo depois do acordo já ter sido assinado. Em 2008, ele foi condenado a 18 meses de prisão por essas acusações dele. Só que em vez de ir para uma prisão estadual, igual todo mundo vai, ele ficou em Palm Beach, que era a residência dele, em uma cela isolada. Perto de ser solto, ele já passava mais de 6 dias por semana fora, trabalhando no escritório dele. Isso para você ver como é que foi a pena do Epstein, né? Nessas acusações que ele teve, nessa prisão de 18 meses que ele teve. Já o Samuel Klein, a proteção dele não era nem só jurídica, era midiática também. Isso porque as Casas Bahia, naquela época, era a maior anunciante das redes de televisão e de jornal. E os jornalistas, eles tinham denúncia, eles tinham provas nas mãos, eles tentavam passar essas informações que eles tinham para os colegas de outras emissoras para eles publicarem, mas não teve jeito, cara. Ninguém quis publicar, ninguém pôde publicar. Eu tenho um áudio aqui de uma jornalista que estava nesse caso, escuta aqui só para vocês entenderem como é que era. Assim, a gente viu o Samuel Klein sair com uma baita denúncia da agência pública imensa, detalhada, chocante, absolutamente chocante, e ele ficar intocado na grande imprensa. A gente cobrou internamente nos grandes jornais, tenho certeza de que vários colegas e várias colegas minhas reclamaram disso e tentaram batalhar pela pauta, mas foi silenciado, né? Resultado, hoje você fala do caso Klein na rua com amigos, amigas, letrados, que acompanham a imprensa, que não são pessoas totalmente off, e as pessoas não sabem até hoje do que a gente está falando. Então, né, desse caso dá para concluir que justiça, imprensa e polícia não fizeram nada, e mesmo com as evidências e com a apuração jornalística, nada foi a público, e o Samuel Klein continuou com sua imagem de benfeitor aí intacta, vamos dizer assim, né? O Kelly, ele foi preso em 2002 por possuir vídeo e foto de suas vítimas, né? Ele já tinha aparecido em algumas páginas policiais, mas a imagem dele passou bem longe de ser manchada. E ele fazia muito sucesso ainda, lançava álbum e coisa e tal. Só que em 2008 ele teve um julgamento por causa de um vídeo que ele fez com uma vítima, né? Preste atenção nesse caso. O vídeo tinha 27 minutos e os juízes assistiram o vídeo inteiro, na íntegra, todos os 27 minutos. E mesmo assim, ele foi absolvido do caso. Só que agora a gente vai entender como é que isso tudo aconteceu. A vítima que estava no vídeo, ela não quis testemunhar, não quis. Só que 14 pessoas que conheciam a vítima falaram, não, é ela mesmo, ela não quer testemunhar, mas eu tenho certeza que é ela, eu conheço ela. E mesmo com esse depoimento de 14 pessoas, ele continuou absolvido e ainda saiu do tribunal ovacionado por uma legião de fãs que estava esperando ele do lado de fora. Só que, anos depois, né, foi descoberto que o Kelly pagou $2 milhões para que a vítima que aparecia no vídeo não falasse nada e ninguém da família dela. Ou seja, mais uma vez, poder e dinheiro venceram. Como sempre, né? E esses esquemas criminosos e podres que a gente está falando aqui, eles sempre terminam em mais um padrão, que é a despreocupação dos envolvidos com as consequências de seus atos maléficos aí, doentios. Isso porque eles demonstram uma segurança tão grande que nada vai acontecer, que eles ficam com uma certeza de impunidade que nem se preocupam se vai dar alguma coisa ou não. O esquema do Samuel Klein, ele demorou aproximadamente 30 anos aí. O do Epstein durou mais ou menos ali 25 anos. O Kelly já foi diferente. Ele foi condenado a 30 anos de prisão.
Atualmente ele está cumprindo pena no complexo penitenciário de Butner, na Carolina do Norte. E o esquema dele durou mais ou menos 20 anos. E aqui vai um recado, né, pessoal? Esses esquemas aí, eles existem até hoje, continuam sendo postos em prática. Enquanto vocês assistem esse vídeo, mais vítimas estão sendo recrutadas, estão sendo manipuladas, isoladas, silenciadas, né? E se caso você perceber que alguém próximo está repetindo alguns desses padrões que eu falei aqui, isolamento, manipulação, recrutamento, denuncia, tá? Vou botar aí na tela alguns números aí para você denunciar, para a gente poder minimizar o máximo que a gente conseguir desses esquemas. Esse foi o vídeo, né? Muito obrigado pela audiência de vocês. Quem ficou até aqui, não esquece de comentar, deixar o seu like. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui!